Há um lugar sem noites, onde as ruas de ouro. Há um lugar, e este é meu lar, onde me aguarda um tesouro. Há um lugar sem guerras, lá não existe tristezas. Há um lugar sem dissabor, há um lugar eu sei. Há um lugar sublime, há um lugar sem fim, há um lugar tão lindo eu sei. Há um lugar para mim, há um lugar sublime, há um lugar sem fim, há um lugar tão lindo eu sei. Há um lugar para mim. Há um lugar já pronto, só aguardando os remidos. Há um lugar muito além, lá não existe perigo. Há um lugar distante, longe de tanta amargura. Certo estou, isso eu bem sei, deste mundo eu não sou. Há um lugar sublime, há um lugar sem fim, há um lugar tão lindo eu sei. Há um lugar para mim, há um lugar sublime, há um lugar sem fim, há um lugar tão lindo eu sei. Há um lugar para mim. Amém. Há um lugar. Há um lugar, né? Um lugar de segurança, amém? Aleluias. Nós vamos entrar na palavra neste momento. Creio que todos estão com o coração já em expectativa. Nós queremos mais uma vez agradecer a presença do pastor conosco, sua esposa, e enviar a nossa saudação para todo o campo ali, pastor. A nossa consideração, nossa saudação, a igreja aqui estará sempre lembrando em nossas orações do trabalho ali, do ministério, né? Vamos estar lembrando dele, saúde, né? A saúde para continuar os trabalhos, e da família, né? E a família dele, né? Todos são envolvidos ali, né? No trabalho. Todos eles trabalham, os netos, né? Os netos, todos envolvidos ali, trabalhando. Hoje mesmo estão tendo a escola de manhã, vai ter culto de ceia à noite, e aqueles que estão acompanhando aqui pela transmissão, né? Tem uma cidade diferente aqui, Estrela do Maceió. Estrela do Maceió, né? Alguns lugares que a gente não conhecia, né? Não havia ainda conhecido. E entre hoje, né? Desde sexta-feira, nós estamos conhecendo estes irmãos, não presencial, mas, como disse Paulo, né? Ausente no corpo, mas presente no espírito. Amém? Então, vamos dizer, né? Eu amo
Você o ama, né? Quantos podem dizer, eu amo, eu amo. Eu o amo, sim, Senhor. Eu o amo, porque primeiro me amou. Bom dia, irmãos. Que a bendita paz, a paz do Senhor Jesus, possa ser com todos nós em mais esta manhã. O clima, a atmosfera está muito boa, não está? Está sublime, está suave. O nosso Deus é um Deus de variedade. Há um momento que o barulho é sinal de vida. Mas há um momento que exige reverência, né? Exige sublimidade, atmosfera livre, calma, para que o Espírito Santo possa falar. As vozes têm que cessar para que a voz dele seja ouvida, né? E eu espero que ele possa continuar nos ajudando. Eu convido você para abrir sua Bíblia em São João 14. Nós agradecemos a Deus por todos vocês da nossa região aí, que estão conectados conosco. Nós não podemos ver vocês, mas vocês estão nos vendo. Aqui nós não temos uma tela nem para ver a gente. Para a gente ver como é que vocês estão vendo a gente. Lá nós temos uma tela em cima e uma tela na frente para a gente se orientar. Mas eu achei uma coisa aqui, irmã Iraci, muito eficiente no controle do som, no controle aí da técnica de som. Você estava cantando ontem e o seu hino estava ali. Você não deu a letra para eles, mas se você tivesse percebido, tinha deixado o caderno, tinha olhado lá na tela. E hoje foi da mesma forma. Você não viu. Mas é eficiência, né? A tecnologia, você canta uma estrofe do hino, já o sistema já traz o hino para você com a letra, né? E a letra estava todinha na tela. Há um lugar para você, há um lugar tão lindo. Parabéns para vocês. Viu, irmão Sóstenes e Anes? Copeia, viu? As coisas boas precisam de serem copiadas. Glória a Jesus. Deus seja louvado, né? Amém. Então, São João, capítulo 14, a partir do versículo 13. Versículo 13.
E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos para o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, quem é o Consolador? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Senhor, nós te louvamos, nos alegramos, nos sensibilizamos com louvor. Estamos todos com nossos corações preparados para ouvir do Senhor, para aprender com o Senhor. Que o Senhor possa ter toda a liberdade para falar, especialmente a mim, aos nossos irmãos que estão conectados. E pela manhã, hoje, há vários lugares, vários ministros, vários pastores, com as suas respectivas igrejas, honrando ao Senhor, adorando ao Senhor, pela ressurreição. Pela ressurreição. Vivendo, o Senhor nos amou, morrendo, o Senhor nos deu vida. Aleluia. Mas não ficamos somente na morte do Senhor. Miseráveis de todos nós, se a nossa fé fosse só para esta vida aqui. E se o Senhor não tivesse ressuscitado, disse Paulo, vão seria a nossa fé. Mas o Senhor ressuscitou e subiu aos céus, nos dando essa garantia que nós também, se morrermos, vamos ressuscitar. E estaremos com o Senhor muito em breve, na glória, na eternidade. Alimentamos esta esperança, Senhor. Essa é a nossa fé. Fé, esperança e amor. Portanto, Senhor, por favor, me ajude a falar de uma forma livre. A insegurança é uma das coisas que nos fazem ficar trêmulo, nervoso, e às vezes até falta oxigênio no cérebro, condições de memorizar, condições até de expressar. Mas quero me sentir seguro nesta manhã. Esse povo não adquire fé ouvindo qualquer coisa. A fé para o nosso arrebatamento vem através do ouvir a palavra do Senhor. Não a palavra de um homem, mas a palavra do Senhor. Por isso eu me rendo em tuas mãos, ao teu dispor, e peço ao Senhor para fazer uso de mim, para falar a este povo, Senhor. Falar a cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo,
Eu oro pedindo humildemente ao Senhor. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria que o Espírito Santo nos dê a liberdade para falar aos irmãos. E eu quero falar aos irmãos sobre o terceiro ministério de Deus. Vocês sabem que o apóstolo São Paulo, ele não cria num Deus no plural. Ele cria em um Deus no singular, mas sabendo que Ele é completo em três. Há três tipos de teologia em torno da divindade. Teologia se refere a conhecimentos religiosos, né? O primeiro foi um Deus, Criador dos céus e da terra. Depois, por devido às suas manifestações, chegaram aí a uma conclusão errônea de que Deus seja três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há aqueles que são dualistas, que não creem em três deuses, mas creem em dois, um maior e um menor. Respeitosamente, os assim chamados Testemunho de Jeová, com mais precisão, né? Ao ponto de ir de casa em casa e dizer para as pessoas que elas não devem adorar a Jesus. Deve adorar o Jeová, o Pai, mas não Jesus. Jesus, ele é um Deus, segundo a orientação desses dualistas, e ele é um Deus, como nós somos deuses, porque filho de Deus tem que ser deuses também. Filho de peixe é peixe, filho de cachorro é cachorro, então filho de Deus tem que ser Deus. Então Jesus é um Deus, assim eles afirmam, mas um Deus menor, um Deus com um D minúsculo. Ele é um Senhor, mas um Senhor com um S minúsculo. Uma vez eu falava com um determinado, vou usar o termo irmão, porque querendo ou não querendo, todo mundo é irmão. Se não for por parte de Adão, tem que ser por parte de Eva, porque Eva, segundo a Bíblia, é a mãe de todos os seres viventes, né? São irmãos, às vezes de pais diferentes, mas são. E eu disse para ele: irmão, como que está na tua Bíblia, Apocalipse 1, versículo 8? Na minha Bíblia diz que ele é o Todo-Poderoso. Jesus disse assim: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Eu sou o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 8. Vamos ler lá? Está na tela aí, que benção. Vamos toda a igreja ler? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, se ele disse que é o Todo-Poderoso,
ele tem que ser o Jeová. Ele tem que ser o Jeová. E a razão de Jesus ter dito que o Pai procura os tais que assim o adorem é por causa disto, porque Deus marcou um encontro com a sociedade na pessoa de seu Filho. E a hora chegou que não é mais em Jerusalém, nem mais nos montes, disse ele para a mulher. Agora, em outras palavras, vocês devem adorar a Deus aqui nesse templo. Eu sou o templo de Deus. Eu estou aqui para manifestar esse Deus. Eu não estou aqui para vocês conhecer um outro Deus, mas conhecer o Jeová, que é invisível. Aqui em São João 14, nós temos o diálogo, né? De Jesus com Tomé e depois de Jesus com Filipe. Vocês conhecem São João 14. Ele diz, há tanto tempo que eu, pronome pessoal, estou convosco. E vocês ainda não me entendem, desconhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz isto, mostra-nos o Pai. São João 14, verso 10, verso 9, né? Estou há tanto tempo convosco. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, ele afirma, se os príncipes deste mundo tivessem conhecido o Senhor da glória, eles não o teriam crucificado. Eles o crucificou porque eles não o conheceram. Acharam que ele era, olha o versículo aí, 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Eles não o conheceram. Acharam ser ele o filho da Maria, simplesmente o filho de José. Acharam, até pensaram que ele era Belzebu, chefe maioral dos demônios. E o crucificaram. Mas quando Pedro estava lá pregando, assim que ele recebeu o Espírito Santo, aí Pedro, no capítulo 2, versículo 36, ele fala para toda a casa de Israel, saiba com certeza que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E eles, compungidos em seus corações, coração quebrantado, ouviu, se sensibilizou do pecado que eles houveram cometido. Eles perguntaram para Pedro e os demais apóstolos que ali estavam, que faremos? O que nós vamos fazer? Nós matamos o Filho de Deus sem saber quem ele era, Atos 2,36. E agora, com a descida do Espírito Santo, nosso entendimento abriu, o que nós vamos fazer? Matamos o Filho de Deus. Aí o Pedro responde lá no versículo 37. Versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele segue dizendo, porque essa promessa é para vós, se tratando eles ali. Para os que estão longe, se tratando das nações que posteriormente estaria recebendo a palavra. E para aqueles que estão longe, para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E eu pergunto à igreja, será que ele parou de chamar? Ele está chamando ainda? Ao arrependimento de pecado,
e o perdão dos mesmos através do seu nome. Agora, o nosso Deus, ele na verdade é trino, por ele trabalhar em três manifestações e às vezes até oficializar os seus ofícios. Isso o faz ser completo, não é? Olha, neste exato momento, ele está aqui no nosso meio. O Senhor Jesus Cristo está aqui no nosso meio na forma de um consolador, na forma de um Espírito, e Ele é santo. Aleluia! Além de nós crermos no Espírito Santo, o nosso espírito também precisa ser santo. Porque o Espírito Santo não vem sobre um espírito imundo. Haja visto que você precisa de crer e através da tua fé aceitar a mensagem da justificação e passar pelo processo da santificação, que é uma limpeza, né? Para que este Espírito Santo passa a habitar em seu ser. Porque ele não habita em uma casa suja, imunda, cheia de hábitos. E me veio ao coração falar justamente desse ministério, que é o ministério da manifestação do Espírito Santo. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo veio para revelar o Pai para as pessoas. Mas ele sentiu necessidade de ir embora para que ele manifestasse de uma outra forma, e essa outra forma foi para que nós pudéssemos revelar Jesus para o mundo. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis, diz o irmão Brana. Esse me vereis é para os crentes. Os crentes estão no dever, na obrigação de ver o Senhor Jesus Cristo na manifestação de Consolador, de Espírito Santo. O mundo não vê Jesus, mas nós vemos o Senhor Jesus Cristo através de sua palavra. O Espírito Santo tem uma total liberdade de operar aonde a sua palavra tem acesso. Se nós inibirmos a palavra de Deus, aqui, e aonde tem almas, o nosso profeta ia, não ia? Aonde tem almas, nós temos o dever de ir e pregar. Porque a mensagem foi essa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será. Ele não falou, vai no grupo tal, no grupo tal, no grupo tal. Ele falou a todo mundo. O meu dever é pregar a palavra. O Espírito Santo a encaminha no coração do eleito. Antes da gente conhecer vocês, o Espírito Santo já conhece. Antes de vocês me conhecerem, o Espírito Santo já me conhece. Antes de eu ser seu amigo, irmão, eu já sou de Deus há muito tempo. É assim ou não é? Então, aonde o Espírito Santo está, tem uma total liberdade. E ele não se prende a sistemas, a organizações, a paredes. Não. Ele é livre para fazer o que ele bem quiser. Então, meus
amados irmãos, o ministério do Espírito Santo é fazer isso aqui, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, usando a sua palavra através de seus servos, ele vai estar impedindo esse camarada de se revelar. Porque da mesma forma que Deus trabalha, o diabo é imitador, ele também tem uma trindade. O nosso Deus tem uma trindade de manifestação. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, o irmão vai colocar na tela, quer ver? Versículo 6. O apóstolo São Paulo diz lá, vamos ler? Um só Deus e Pai. Irmão, você que diz que tem 2 deuses, 3 deuses, o apóstolo São Paulo não tinha essa compreensão. Ele não creu num Deus pluralista, ele creu num Deus único. Olha como que ele expressou, falando da unidade da fé, Efésios 4, você vai ler do versículo 1 até o versículo 6. No versículo 6 ele conclui dizendo, um só Deus e Pai de todos. O qual é, se Paulo tivesse 2 ou 3 ou mais na compreensão a respeito da divindade, ele não usaria o singular. O que você acha? Ele usaria os quais são, não é? Mas ele usou no singular, o qual é. Sobre todos, ele é Pai. E por todos, ele se tornou nosso parente redentor. Nosso irmão mais velho. É aquele que se fez carne. Olha, com precisão, por que os nossos irmãos trinitarianos têm que insistir que existe 3 pessoas distintas? Será que não olha o primeiro mandamento dos 10, aonde está escrito, não terás outros deuses além de mim? Quem falava era Jeová. E Jeová falou no singular, não falou? Não terás outros deuses além de mim. Ele poderia ter dito, se houvesse 2 ou 3 ou mais lá, ele teria dito, não terás outros deuses além de nós. Mas ele disse, não terás outros deuses além de mim. De mim. Singular. Olha, Êxodo 20, versículo 3. Mas voltando lá para Efésios 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, primeira manifestação, e por todos, segunda manifestação, foi até profetizado pelo profeta Isaías, que ele seria, esse menino que nasceria, seria o quê? Pai da eternidade. Que cabeça dura desse povo. Príncipe da paz. Chegou a dizer, Deus forte. Olha para ele como um cordeiro fraquinho. Joga para lá, joga para cá, puxa a barba, arranca cabelo, cospe nele. E Isaías o chamou de Deus forte. Mas ele tinha que esconder dos sábios e dos entendidos e poder revelar-se a pequeninos. Inclusive ele se escondeu de Satanás. Infelizmente, os teólogos não veem, os estudiosos confundem, mas só que tem uma coisa, se dependesse dessa fala que vocês estão ouvindo aí, se dependesse totalmente só de nós, eles
poderia até ver. Poderia até ver, porque está escrito. Mas não depende exclusivamente da minha fala. Precisa do Espírito Santo tomar essa fala e esta escritura e vivificar no coração do eleito. O próprio Jesus disse: nem todos poderão ouvir. Eu falo como pregador, nós falamos como pregadores aos ouvidos das pessoas, mas o Consolador, o Espírito da verdade, fala na alma do eleito, revela o eleito, revela o cristão, de forma que Paulo chegou a explicar: não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que compadece. E você dá glórias a Deus nessa manhã, porque Deus compadeceu de você e revelou para você este mistério que Paulo chegou a dizer, sem dúvida alguma, grande é este mistério. Meus queridos, o Senhor Deus está exercendo o seu último estágio do seu ministério aqui nesta terra. Ele exerceu sobre, exerceu conosco. Conosco foi um profeta. Paulo chegou a dizer em Hebreus capítulo 1, havendo Deus antigamente falado aos pais de diversas maneiras, olha lá, leia comigo. Ah, que coisa boa, né? Vamos lá? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, o Emanuel, que era Deus conosco. O que mais implicava os pregadores na época que Jesus pregava era porque todos os profetas mostravam Deus lá, mas Jesus mostrava Deus aqui. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Pegaram em pedra para tirá-lo, e ele disse: mas por qual das obras que eu faço que vocês querem me apedrejar? Não, as suas obras são boas, tá? Mas você que sendo um homem, você se faz um Deus. Isso não está certo. Isso não está certo. Todos os profetas mostraram Deus lá, mas tu mostra Deus em você. Está entendendo, irmãos? Estamos compreendendo? E o que mais implica o povo hoje em relação ao que nós pregamos é isto? É isto? É ou não é? O irmão lê lá na Bíblia: ninguém vai ao Pai senão... Para, não é vai. Como é que está escrito na sua Bíblia? Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Olha lá. Senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas tu és tudo. Paulo tinha compreensão que o Senhor Jesus era tudo. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9 estava ali toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus, com os profetas, desde Adão até Malaquias, tudo que era Deus manifestado através deles, agora estava ali, habitando corporalmente na pessoa de seu Filho, chamado Jesus. Deus fazendo dele Senhor e Cristo. E eu digo de novo, Jesus sentiu a necessidade de ir embora. Ele chegou a dizer: se eu não for, ele não vem. E quando ele vier, nós acabamos de ler. Porque ele estava ali manifestando o Pai, manifestando Deus.
Mas quando ele foi fisicamente embora, o Espírito Santo que estava nele foi prometido estar em nós. Para fazer nós revelarmos Jesus. Para fazer nós revelarmos o Filho de Deus. Tudo que estava em Deus foi derramado em Jesus. E tudo que estava em Jesus está proposto estar em mim e em você. Aleluia! Colocando nós num reino restaurado. Ao ponto dele dizer assim: tudo que pedires ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O Espírito Santo tem total liberdade no nosso meio para revelar o Filho. Quem é o Filho de Deus? É o Verbo. João disse: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava... Escuta aqui, senhor irmão, teólogo trinitariano ou dualista. Você está lendo São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas a gente lê Gênesis capítulo 1, o Espírito pairava sobre a face das águas. Era só trevas, a terra sem forma e vazia, e o Espírito, olha lá, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O irmão Branham diz assim: não se sabe quantos anos, milhões de anos, isso ficou assim, mas um dia, esse Verbo, esse Filho, Verbo, essa palavra que estava com ele, e que era ele, esse Filho, essa palavra, sabe, os filhos que saem dos nossos lombos e nós passamos a ter companheirismo com eles. Esse Filho que estava com Deus, que era a palavra, o Verbo que estava com ele, esse Verbo manifestou, porque ele não era mudo. Deus tinha aquilo que exprime uma ação, Verbo, palavra. E a palavra foi esta: haja luz, haja luz, haja luz. E a ciência diz que foi um grande estrondo, o grande Big Bang, não é? O grande estrondo. Mas aquilo era a palavra, o Filho de Deus se manifestando sobre as trevas, e houve luz. O apóstolo São Paulo escreve isso com precisão em Colossenses capítulo 1. Você precisa de ler essas escrituras. E Paulo afirma assim: tudo foi criado por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E foi feito por ele. Quem criou o mundo foi Deus. Mas Paulo vem e diz que foi Jesus. Porque Jesus é o Verbo de Deus. Ele veio, manifestou-se, revelando Deus. As pessoas conheceram o Pai e conhecê-lo pelo seu nome, porque Deus desejou que as pessoas o conhecessem pelo seu nome. Que coisa! O nome implica-se muito com a pessoa. Olha, eu olho para o pastor Maurício, eu vejo que ele parece com o Maurício. Olha, eu estou tentando te conhecer, mas não sei o nome de vocês. Rosemildo. Daqui a uns momentos, uns tempos, eu vou ver se você é Rosemildo mesmo. É Êxodo capítulo 6, versículo 3. Quer ver? Vamos lá? Todos leiam comigo?
Isso é Deus desejando no Velho Testamento a dar-se a conhecer a humanidade. E fazer com que a humanidade o conhecesse pelo seu nome. Mas escuta, olha lá. Eu apareci a Abraão, Moisés. Ô Moisés, eu apareci para Isaac. Apareci para Jacó. Como Deus Todo-Poderoso, lá de Apocalipse 1:8. Aleluia! Mas pelo meu nome, o Senhor não lhes foi perfeitamente conhecido. E Deus quis que as pessoas o conhecessem pelo seu nome. Por isso que o anjo disse, ô mulher, põe o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ele recebeu o nome de Jesus. O nome Jesus é o nome dado para o Cordeiro. É o nome dado para o templo, para o amontoado de células, para aquele que foi gerado no ventre. O nome Jesus. Mas você lembra de que quando ele ressuscitou, em São Mateus capítulo 28, versículo 20, vamos lá ver? Como que ele diz? Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Era Jesus falando para os discípulos após a ressurreição. E eis que eu estou convosco todos os dias. O mundo não me verá mais, mas vós, os crentes, me verão. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Agora volta para o versículo atrás, o 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. O Filho trouxe o nome do Pai. São João 17, ele fez aquela oração. Manifestei o teu nome aos homens. A todos aqueles que tu me deste, né? Eu os fiz conhecer o teu nome. Então, o nome do Pai foi colocado no Filho. E o pedido foi esse, meus discípulos, vocês que andaram comigo, vocês batizam as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É no nome. Mas sabe o que o nosso povo evangélico está fazendo? Ao invés de usar o nome, usa as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus não pediu para batizar as pessoas nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se fosse 3 pessoas, seria um nome para cada um deles, né? Mas como nós lemos a Bíblia que só tem um Deus, então tem que ser só um nome. E esse nome foi manifestado através do Filho. Depois que a gente alcança a revelação do assunto, fica tão simples, não fica? Mas esta terceira manifestação de Deus, que aconteceu em Atos capítulo 2. Irmão, é tão maravilhoso isto, porque antes de Pedro receber o Espírito Santo, ele nem convertido era, você sabe disso. As pessoas não são convertidas antes de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para confirmar a tua fé. O Espírito Santo vem para mostrar que Ele te aceitou. Ele te aceita. E aí você passa a ter a mente de Cristo. Você passa a ser ungido como Jesus foi ungido. Ontem nós falamos que há muitas unção errada. E as pessoas estão ungidas. Mas o que Deus deseja é que nós sejamos ungidos como Jesus foi ungido. Atos 10, versículo 38. Pedro diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com quê? É com esse unção, é que eu e você precisamos ser ungidos.
Por isso que o irmão Branham diz assim: é apressante, é desesperador que nós recebamos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a confirmação de que Deus te aceitou tua fé, aceitou teus atos. E o irmão Branham, pregando a mensagem, o sinal, ele diz que o Espírito Santo é dado para quem obedece. Pedro falou isso em Atos. A obediência total à palavra de Deus lhe dá o direito de ter o Espírito Santo. Mas como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É com esta unção que eu quero, é essa que nós desejamos. É sermos ungidos com o Espírito Santo. E enquanto o Espírito Santo está operando, trabalhando, liberdade para realizar a sua obra, esse camarada aqui de Tessalonicenses, vejam só, Tessalonicenses, vamos ver se nós encontramos aqui, capítulo 2, a respeito da vinda de Cristo, sendo precedida pela manifestação do anticristo. Olha, o nosso Deus sobre nós, Deus conosco e agora Deus em nós. Você crê nisso, que Deus está em nós? Colocando nós em um reino restaurado. O reino da palavra restaurada. Para isso, Deus nos enviou um profeta para cumprir o ministério de restauração. O Espírito Santo usando-o para trazer a restauração da palavra. Primeiro Deus faz isso, Ele restaura a palavra e a palavra restaura a igreja. E a igreja é colocada num reino restaurado. E Paulo diz que é a única esperança de nós sermos salvos, alcançarmos a glória, é Cristo em nós. É a mesma unção que esteve em Jesus, estando em nós. Porque Cristo é unção. O que fez Jesus ser o Messias foi a unção que estava sobre ele. O que faz nós sermos cristãos é a unção. É o Espírito Santo em nós, nos conduzindo para a Bíblia Sagrada, para a palavra. Agora, essa terceira manifestação está impedindo esse camarada aqui, ó. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Porque o diabo, ele é falso profeta. E quanto mais igrejas levantar na cidade de Patos, Pato Branco. Mas tem águia aqui também. Tem águia aqui ou é só pato? Quanto mais igrejas se levantar, mais espaço tem para o ministério do falso profeta. Mais espaço para o ministério do anticristo, da falsa unção, evidenciando o ministério do anticristo. Porque o anticristo, ele vem parecendo Cristo, lendo a Bíblia, pregando para o povo, orando pelo povo, e as pessoas sendo até curadas, porque o próprio Jesus diz que no nome dele faria todas essas coisas, usando o nome dele. Paulo chegou a dizer que tem aparência de piedade, mas nega a eficácia da piedade. Mas escuta, não é tão importante assim ficar arrumando grupos e grupos e grupos e grupos e grupos, a menos que estejam sendo batizados com o mesmo Espírito para formar um corpo só. Paulo não escreveu isso aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13? É versículo 13? Vamos lá ver. Por um Espírito somos todos batizados para formar grupo, ficar brigando um com o outro. É lá, ó. Esse é gostoso, né? Vamos falar? Pois todos nós fomos
batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. De que espírito fulano está bebendo? Qual é o espírito que está nele? Eu não amarro o meu cavalo no mesmo toco que aquele irmão lá amarra. Eu não vou com a cara dele, mas é claro, eu vou com a minha vaca dele, né? Mas não tem isso? Eu não dou certo com aquela irmã. Parece que o anjo dela não combina muito bem com o meu anjo. Só tem 2 tipos de anjo. É o caído ou aquele que está de pé. Qual é o anjo que te guarda? Qual é o anjo que te representa? Qual é o anjo que quando você morrer vai te conduzir à presença daquele a quem você serve? Porque o anjo das trevas vai levar muita gente para o seu Deus, para o seu Senhor. Mas o anjo da guarda que Deus tem enviado vai levar você para junto do teu Senhor, aquele a quem você serve. Agora esse negócio, eu não vou muito com a cara deles. Eu não assento com ele. Não dou muito certo com aquele pastor, sabe? Eu não sei, sabe? Irmão, que Deus tenha misericórdia de nós. Todos nós temos que ser batizados em um Espírito. E esse Espírito tem que ser o Espírito Santo, que harmoniza com a sua palavra. Para formar um corpo do qual Jesus é o cabeça. O irmão Brano não pregou essa mensagem? Cristo, o cabeça da igreja? Quem é o cabeça dessa igreja aqui? Vamos dar glórias a Deus, vamos. Eu sei que eu estou falando de coisas que vocês têm ouvido o tempo todo, mas eu estou com 63 anos, eu nunca desisti de comer arroz com feijão. Vocês comem arroz com feijão, não comem? Aqui no Pato Branco come arroz, né? Diz que o arroz vira açúcar. Quando eu era rapazinho não tinha esse negócio, não. O negócio que está virando açúcar, o arroz. Está esquisito, né? Vai virando açúcar. Meu Deus do céu. Macarrão vira açúcar. Mas tem 63 anos de vida que eu como arroz. Quando eu sento na mesa que não tem um arroz, não tem um feijão, eu sinto falta. O que nós estamos ouvindo aqui é arroz com feijão, eu sei disso. Mas está gostoso? Está temperadinho, tá? Arroz com feijão. Mas esse terceiro ministério de Deus em você está impedindo o ministério da besta. Ao ponto do mundo não saber quem é a besta. Mas a noiva de Jesus sabe quem é a besta. Eu sei quem é a besta. Porque Deus enviou um profeta para mim e revelou para mim quem é a besta, quem é o anticristo, quem é o falso profeta. Porque assim como Deus disse que não ocultaria a Abraão, Ele também não ocultaria a sua noiva, o seu segredo. Ele não ocultaria. Ele enviou um anjo. E esse anjo era Elohim, o existente de si mesmo, para falar com Abraão e revelar para ele o segredo. Gente, o que o irmão Branham fez é tremendo. Aliás, não é o que o irmão Branham fez, o que Deus fez. É tremendo. Nós não cremos numa mensagem qualquer. Nós não cremos numa pregação qualquer. Não é filosofia, não é teologia, não é conhecimento do homem. O irmão Branham falava, pregava de coisas que ele estava aprendendo, como homem. Mas Deus o usou para revelar o ministério do Filho do Homem. Revelar Jesus para as pessoas. E eu digo nesta manhã, não é só William Marion Branham. Eu e você temos a comissão de revelar Jesus para as pessoas. Revelar Cristo para as pessoas. Revelar a palavra para as pessoas.
O problema, não vai dar tempo, mas o irmão Branham diz que falta em nós, aqui nesta mensagem, todas as coisas, mais sinceridade com a fé que temos. Falta de nós assumirmos o ministério que Deus está exercendo nessa última era, nesse último tempo, que é o tempo da graça, que Ele estabeleceu de tratar com as nações, através da sua igreja, do seu corpo. Por isso que todos têm que ser batizados com o mesmo Espírito, com a mesma fé, com a mesma mensagem, com o mesmo dom, que é o Espírito Santo em você. Assim que você arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele vem morar em você e poder revelar Jesus. Ele não falou, Jesus não falou que faríamos obras até maiores do que a que Ele fez? Porque Ele estaria conosco e em nós. Mas Colossenses capítulo 2, esse capeta, esse inimigo, esse bicho feio, que não é tão feio assim como as pessoas pintam. Para quem o conhece, agora para quem não conhece é a coisa mais linda, né? Porque ele se manifesta para enganar, né? Exatamente. Para enganar, ele aparece como anjo de luz. Mas esse indivíduo está numa vontade de exercer o seu ministério de besta, que é poder. E quando ele exerceu o ministério de besta, ele estará encarnado. Hoje é só uma unção sobre as pessoas. Unção dos demônios, unção dele próprio. No centro espírita ele sempre manifesta. Até meia-noite é uma linha. Da meia-noite em diante é outra linha. E como todas as religiões estão divididas, o espiritismo também está dividido. Mas parece que a gente vê mais a manifestação dos demônios do que a manifestação de Deus. Por causa do espaço que as pessoas dão mais para os demônios. Mas o Espírito Santo está desejando usar o ser humano, manifestar-se, Jesus Cristo. E Ele está manifestando. Nesse, naquele outro. Sabemos nós que estamos numa era tão escura que é pouca luz. Mas esse pouquinho de luz que tem que ser eu e tem que ser você. Amém. Tem que ser o Espírito Santo através de nós, vivificando sua palavra. Mas aqui em Colossenses, 2 Tessalonicenses, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 6. Versículo 6. Olha lá. Vamos ler juntos? Vamos? Vamos participar? Eu costumo falar assim, nós estamos num ritmo de escola. Sim. Amém. Está bem assim, meus irmãos? Está bem assim, pastor? Eu não estou frustrando o senhor, não é decepcionando o senhor, não, né? Eu estou vendo que o Espírito Santo está nos dando essa liberdade, né? Então lá está, ó. Vamos lá? E agora vós sabeis que o detém. Esse deter a Satanás, deter o ministério da besta. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Continua. O versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Tantas coisas. Tem 2000 anos que esse mistério da injustiça vem operando. Sim. Somente há um que agora o retém. Esse é quem? Quem é esse que está retendo?
O Espírito Santo, através do seu ministério, através do seu quíntuplo ou quintuplo, Ele tem os seus verdadeiros profetas. Ele, o Espírito Santo, tem os verdadeiros apóstolos, que inclusive foi colocado à prova e foi visto que eles são verdadeiros, não mentirosos, como está lá no Apocalipse. Os verdadeiros evangelistas que não se vendem, não se rendem, mas são ungidos com esse Espírito Santo. Os verdadeiros pastores, que não quer só a lã das ovelhas, e que matam as ovelhas como se as ovelhas fossem deles. Porque tem os falsos pastores. Jesus falou em São João 10, o mercenário, né? As ovelhas não são deles. Quando vê o lobo aproximar, eles vai embora. Porque é mercenário. Mas o bom pastor, o Espírito Santo é o bom pastor. Através de homens. Ah, não, eu não creio em homem. Se você não crê em homem, você não crê em Deus. Porque o próprio Jesus diz que aquele que recebe Ele, recebe aquele que Ele envia. E aquele que Ele envia e aceita, a mim estará recebendo. Ah, mas eu não creio em homem, eu só creio em Deus. Não tem jeito de nós crermos em Deus que nós não vemos, quando nós não conseguimos crer em quem estamos vendo. Eu amo demais a Deus. Se você não ama teu irmão, como é que você ama a Deus? Amar a Deus que você não vê é bom demais. Ter Jesus como seu pastor, Jesus que morreu, ressuscitou e foi para a glória e está lá, intercedendo por nós como advogado. Ter Ele como seu pastor é bom demais, porque Ele não interfere na sua vida aqui, Ele interfere através do pastor, através do ofício, porque Ele prometeu estar conosco, mas através dos ofícios, estar conosco todos os dias. Amém? Por isso que Paulo escreve aos Hebreus 13, né? Versículo 13 e o versículo 17, quando se relaciona o pastor, chama até a atenção da igreja. Paulo fala assim: atentai para a maneira deles viver. Isso pesa para nós. Obedecei os vossos pastores e atentai para a maneira deles viverem. Pastor mentiroso, pastor que não dizima, pastor que não oferta, pastor que não perdoa, pastor que tem raiva, tem ódio. A igreja tudo vai ter isso. Eu estou pregando para você, hein? Pode? Você é ovelha, né? Também sou. Eu gosto demais de ouvir a palavra de Deus e vibrar com ela. Eu fico assim um pé atrás com esses pregadores que quando está pregando, ele gosta do povo pregar e pular e sapatear e chorar. E quando a gente está pregando, ele fica lá assim. Olha, irmão, nós que pregamos, nós emocionamos com a pregação, por mais simples que ela seja. Porque é comida, não é? É alimento. Mas, vamos voltar para lá? Meu Deus do céu, as horas estão passando, gente. Agora é o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creia a mentira. E essa mentira vem com tanta unção, justamente para poder essas pessoas que não creem na verdade, serem julgadas por estar crendo numa mentira. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então,
o terceiro ministério de Deus, que é Cristo em nós, a única esperança da glória, está impedindo o homem do pecado se manifestar. Mas a injustiça, ela está operando o tempo todo, através do falso profeta, do anticristo. Mas aqui nessa mensagem, eu vou resumir, tentar terminar aqui, parágrafo 43, todas as coisas. O irmão Bruno desejou pregar todas as coisas num culto só, mas sabendo que é impossível, né? Mas veja, ele diz assim no parágrafo 43, isso pode ser apropriado para este momento. Há outra coisa que quase não conseguimos ficar acordados durante um sermão. Tem alguém dormindo aí? Tem? Quem está dormindo, diga amém. Não, se ele estiver dormindo, ele não vai falar, né? Não é assim aqui. Ah, irmão Bruno, lá não era não. Aqui também não é não, né? Não é assim aqui. Mas em muitos lugares alguém está sempre me puxando pelo paletó. Ei. Temos que fazer isso e aquilo. Está na hora de parar, 11 horas já, está na hora do almoço. Aí o irmão Brando diz assim, o que é mais importante do que a pregação da palavra de Deus? Era isso que eu pensava. Nas reuniões de rua, que costumavam ser realizadas, o pregador à moda antiga ficava ali e pregava até que o sangue e o suor escorresse até seus sapatos. Hoje em dia, em uma reunião de rua, há muitos cânticos, muitas outras coisas. E, irmão, alguém tenta liderar a oração e ora pelo presidente e por todo mundo e faz isso por cerca de 1 hora. E as pessoas já foram embora. A palavra é o principal? A palavra? É? Se tem uma coisa que eu me maravilho com as igrejas da mensagem, pelo fato das vezes a gente pregar nas denominações, é porque enquanto está cantando, os tocadores estão tudo ali, cantando e tocando, e quando dá oportunidade para o pregador, aí é uma caminhação nos santuários para os cantores e tudo. Por isso o irmão canta primeiro um hino, né? Para ir no banheiro, fazer as suas necessidades, depois voltar e assentar aqui para ouvir a palavra e, através da palavra, alcançar a revelação para não ser enganado pelo ministério do anticristo e nem do falso profeta. Por isso que o Espírito diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às... E aqui, vocês gostam da palavra. Amém. Olha, o irmão Brano diz, a palavra é o principal, a palavra. Mas perdemos o interesse. Eu gosto de testemunhos, gosto de música e de todas essas coisas. Mas não é só isso, igreja. Olha lá, está escrito lá em cima lá. É necessário a pregação da cruz. É necessária uma circuncisão do Espírito para trazer vida. Circuncidar é cortar os excedentes. É arrancar de nós aquilo que nos estorva entrar em Cristo. E sermos de fato essa nova criatura. Aquilo que atrapalha o homem fazer a penetração na mulher. Então tem que fazer a circuncisão
para poder ele ter a liberdade de colocar no ventre dela a semente. E enquanto Cristo não tem a liberdade de te circuncidar, cortar de você o excedente, aquilo que atrapalha a semente entrar. Oh, glória a Deus! A semente é a palavra. Assim que somos circuncidados, a palavra entra e gera em nós a imagem da estatura de um varão perfeito. A semente no ventre, com o passar do tempo, traz uma imagem. E a semente, palavra, depois que entra no útero espiritual da igreja, essa palavra trata-se de manifestar o Filho, manifestar a Cristo, manifestar Jesus. Mas nós não deixamos o Espírito Santo nos circuncidar. Não. Isso aqui o senhor não pode tirar, não. O irmão Brana diz assim: muitas pessoas pedem pelo batismo do Espírito Santo sem saber o que é o Espírito Santo. Tem muitas esposas que oram assim: Senhor, batiza meu marido com o Espírito Santo, para ele ficar mais manso aqui dentro dessa casa. Mas ele ficar manso, você pisa nele, você faz dele um tapete, aí ele vai perder a autoridade. É claro que não pode ser com a autoridade do braço da carne, né? Mas tem muitos de nós que não sabemos o que é o Espírito Santo. Senhor, me batize com o Espírito Santo, me batize com o Espírito Santo. Depois que nós somos batizados com o Espírito Santo, nós temos que nos submeter a Ele. Não temos que queixar, não. Fica até difícil olhar no espelho e ver esse cabelão seu. Aí você olha, glória a Deus, aleluia. É uma cruz, esse vestidão. Mas foi o Espírito Santo que tirou de você o sentimento, o desejo de usar short, usar calça esporte, roupas que marcam o teu corpo. É o Espírito Santo ou não é? Olha, irmão, vou falar uma coisa para vocês. Quando nós erramos, não precisa de alguém vir falar que nós erramos, não. Porque nós sabemos quando erramos. Porque o Espírito Santo fala: escuta, você mentiu. Você teve um falso olhar. Você falou uma coisa aí que não me agradou. E não resista ao Espírito Santo. Porque se resistir ao Espírito Santo, ele te deixa. Não entristecer que ele te deixa. E ao deixar você, você se torna uma mulher fraca, um homem fraco. Mas cai de joelho e peça: Senhor, me perdoe. Não se vá de mim. Eu não posso fazer isso. Eu preciso do Espírito Santo 24 horas na minha vida. Mas, irmãos, o irmão Brana diz aqui, ó. Agora, 45, não temos essa sinceridade. Parece haver tão pouco interesse. Deveria ser um tempo deste jubileu agora mesmo, depois de sabermos e estarmos certos dessas coisas. Pato Branco deveria estar zumbindo com uma janela, com uma serra elétrica. As prisões deveriam estar cheias. Conosco os pregadores, os crentes, né? Mas deveriam estar cheias, com pessoas penduradas nas janelas, pregando o Evangelho. Pregar na delegacia, pregar nas cadeias, pregar nas penitenciárias, pregar nos hospitais. As esquinas das ruas deveriam estar cheias de homens e mulheres testificando o poder de Deus. Ainda assim, nós afirmamos crer, mas perdemos a sinceridade e o entusiasmo que se requer para recebê-lo. Agora, essa é a verdade, é exatamente isso. E nunca mais voltaremos até que cheguemos a esse ponto de apreciação do fato de Deus ter aberto um caminho para nós. E depois de nos chamar e confirmar isso para nós, por seu Espírito e por sua palavra, essa segurança que temos. E eu encerro aqui, ó. Que tragédia é ver as igrejas nessa condição.
Não que eu tenha algo contra as igrejas, mas você entendeu o que quero dizer? Agora, não há tristeza, apenas uma forma ritualística. No entanto, Israel estava usando a palavra e o mandamento de Deus, e as igrejas de hoje tiram as coisas da Bíblia, mas não há sinceridade nisso. E quando Israel começou a tomar a palavra e os mandamentos de Deus e a transformá-los em um ritual, isso desagradou o Jeová, o doador da palavra. Foi quando o Pentecoste que ele nos deu, fizemos disso uma tradição. A sinceridade desapareceu da igreja. Não digo de toda ela, mas graças a Deus, que não é de toda ela, né? Não foi de toda ela, mas da maioria. A sinceridade se foi, as pessoas não podem mais ouvir isso, elas não querem ouvir, preferem alguém que tenha mais polidez, elas não querem isso. Bem, como foi naquela época, também é agora. Mas nós paramos aqui. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo pregar, irmão. A gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Não podemos falar, pregar por uma obrigação, como uma profissão, né? Não tem aquelas pessoas que exercem certas profissões sem gostar dela. Tem muitos que fazem isso sem gostar. Mas eu amo pregar. Eu dentro do ônibus eu começo a pregar, irmão. Nunca vou ver aquela pessoa. Eu lembro de um evangelista falar, eu vou pregar. Pregar não. Eu vou pregar para alguém, depois eu nunca vou ver aquela pessoa. Eu vou pregar. Presta atenção nisso. Que tipo de evangelista é esse? Eu vou pregar para as almas ir para a igreja e botar dinheiro no bolso do pastor? Vou fazer isso não. Bom, esse camarada nunca foi evangelista. É melhor que ele se converta. E o pior é que esse tipo de evangelista vive no calcanhar do ministro, do pastor, querendo que o pastor reconheça o sacerdócio nele. Tem? Você acha que pode? Ele julga as pessoas pelo que ele é. Nós somos capazes de julgar as pessoas pelo que nós somos. Deus abençoe vocês. Amém. Enquanto o Senhor estiver exercendo esse ministério, que é o ministério do Espírito Santo, que é a terceira manifestação, pode ficar tranquilo. O ministério da besta está detido. Mas, gente, ele vai embora. O Espírito Santo vai embora. Ele vai deixar essa terra. E quando ele deixar essa terra, esses analgésicos, esses antibióticos, esses bons médicos que nós temos, a própria anestesia e o alimento que nós comemos já está tudo. Você acha que isso vai reconstituir célula? Os pregadores estão ungidos com os demônios que caíram do céu. Os demônios estão ungindo muitos pregadores em púlpito, falando para plateias enormes. Mas quando o Espírito Santo, que o impede de agir plenamente, for retirado, ele vai levar eu, ele vai levar você. E isso nos dá uma segurança tremenda. É o arrebatamento da igreja. Por isso será implantada a grande tribulação. O irmão Brana chega a dizer assim, sem o Espírito Santo aqui na terra, é como arrancar o dente sem anestesia. Com anestesia já é difícil, né? Fazer uma cirurgia com anestesia. E sem anestesia. Sem o Espírito Santo. Por isso, não admita de que não há condição de nós sermos cristãos. Eu sou fraco. Tem muita tentação e tudo, mas o Espírito Santo está a seu favor. Para te dar graça, para te dar força, para te dar fé, para ouvir sua oração, enxugar tuas lágrimas. O Espírito Santo está aqui para te curar, para te libertar,
para ouvir sua oração que você faz pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido. Ele está aqui ainda, gente, para fazer a palavra dele ser confirmada, com sinais, com prodígios e muitas maravilhas. Você pode colocar a tua mão sobre o seu irmão, colocar a tua mão sobre o seu vizinho aí e falar com Deus nesta hora. Abra o teu coração para isso, por favor. Você lembra do teu irmão que não está aqui agora, lembra da tua tia que não está aqui agora, lembra do teu parente, lembra da tua amiga, do teu amigo, aquele que você sempre tem falado lá na empresa, lembra dele agora na tua oração e peça para que o Espírito Santo o ajude a sair daquela condição. Ele está aqui para ouvir sua oração, para fazer valer a tua fé, fazer valer a tua oração. Eu sei que o Espírito Santo disse para os nossos irmãos lá, o Espírito Santo através de Jesus disse assim: vá para Jerusalém e fique lá, até que do alto vocês recebam virtude, para vocês serem minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois Judeia, Samaria, até os confins da terra. Primeiro procura ser testemunha dele dentro da tua casa, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu marido, para o teu titio, para a tua titia, para o teu vovô, primeiro os de casa. E eu sei que isso é um milagre ao acontecer. Procura teu vovô, procura tua vovó, procura teu titio. Fala com ele, ora por ele, intercede por ele, leve uma mensagem para ela, para ele. No momento vai te entender errado, mal, vai ficar de cara feia, mas o Espírito Santo o convencerá da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que converte as pessoas. Pai Celestial, o que o Senhor pôs no meu coração para falar aos teus filhos nesta manhã, eu falei, eu me submeti, Senhor. E eu espero que o Espírito Santo do Senhor use esta mensagem para abençoar o teu povo de uma forma toda especial. Com esse pastor, com seus obreiros e com todos os que o chamam de pastor, que o Senhor possa ser com cada um deles. Por favor, Pai, ouça a oração de nós todos, a favor uns dos outros, e traga para nós ainda em tempo, Pai, a fé de rápido, a fé de arrebatamento, porque eu não quero ficar para trás, nós não queremos ficar para trás, e termos que nos submeter ao ministério da besta. Não, eu quero ir embora para casa, Senhor. Me enche cada vez mais do Espírito Santo e me ajude a viver Tua Palavra. Me dê unção para viver Tua Palavra, aonde e como eu estiver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pedindo, ó Pai, o selo desta mensagem no coração de nós todos. Abençoe ricamente este pastor, com todo o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém, meu Deus. Amém, amém. Muito obrigado, igreja. Deus continue abençoando cada irmão. Ao orar, lembre de mim, lembre da minha esposa, lembre de nós. E se Deus permitir, eu volto. Se Deus permitir, eu volto. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos alimentados, irmãos? Estamos alimentados? Amém? Aleluias. Creio que nós ouvimos a palavra e que isso possa ser vivificado em nossos corações. Que cada um possa levar isso dentro da sua alma. Enquanto o pastor estava pregando de muitas coisas, eu lembrei de uma expressão do profeta que ele disse a respeito do irmão Neville, né? Ele disse: o irmão Neville hoje falou algo. Ele disse, creio que ele foi no programa de rádio,
E ele disse que, o Mondeville disse que quando o Espírito Santo sair da terra, eles não vão dar conta, não vão saber que o Espírito Santo saiu, porque eles nunca conheceram o Espírito Santo. Sim. Vocês lembram dessa citação? Acho que deve ter ali. Nas anotações ali deve ter. Ele disse, porque eles não conhecem, eles não sabem o que é o Espírito Santo. Então nós estamos aqui nesta manhã para que Ele nos dê mais do seu Espírito, né? Mais do seu Espírito, como nós cantando, eu quero mais, não é assim? Eu quero mais e mais, né? Eu quero mais e mais e mais. E como eu disse, a hora que o último elemento entrar, seja no corpo, ou se ele precisa vir e ser batizado, ou se ele precisa vir ser reconciliado, né? Se vai haver uma reconciliação, se aonde ele estiver ouvindo ele tem que voltar, né? Como o filho pródigo voltou. E como pastor dessas ovelhas, deste rebanho aqui, né, desse aprisco, eu posso dizer com certeza em meu coração que a palavra veio inspirada para esse momento. Amém. Com certeza veio inspirada para este momento. Amém. É o pão de cada dia, como Jesus disse. É o alimento de a porção de cada dia. Talvez nos nossos olhos naturais, né, olhamos, mas tem famílias ouvindo, as nossas crianças mesmo, juventude, tem aqueles que não foram batizados ainda em nome do Senhor Jesus Cristo, tem aqueles que foram batizados, mas ainda precisa que esse entendimento seja vivificado em sua alma, em seu coração. Então, muitas coisas Deus está fazendo. Amém. Vocês acharam a citação? Estou dando tempo aqui, mas não colocaram aqui para mim. Vamos lá? Vou falar igual o pastor. Olha que gostoso, olha. Cadê? Coloca lá. Ou será que é só comigo que vocês travam, né? Mas ele diz aqui, ó, olha isso aqui, ó. Eu ouvi o nosso querido e amado pastor, irmão Neville, fazer uma declaração na televisão, ou melhor, no programa radiofônico certa manhã, que simplesmente ficou em minha mente. Eu simplesmente não posso esquecer isto. Eu citei isto para um amigo meu ontem à noite, e foi isto. Ó, qual foi a citação? Depois de tirar, ó o que nós ouvimos, irmãos, presta atenção. Depois de tirar o Espírito Santo da terra, aquela religião formal de igreja seguirá em frente, não sabendo a diferença. Quantos ouviram isto? A congregação disse amém. Não foi isso espantoso? Eles não conhecem o Espírito Santo, então eles não sabem quando isto termina. E eles simplesmente continuam da mesma maneira. Ó, quando o último for selado no corpo de Cristo, eles continuarão seguindo em frente, tentando trazer convertidos a isto, porque eles não sabem o que é isto. E suas religiões formais continuarão exatamente como eram. Agora, isso talvez
não aprofunda em você como isso fez comigo. Mas aquilo foi realmente uma afirmação espantosa, que eles estarão tão longe. Como longe, irmãos? Como? Simplesmente foi o que nós ouvimos, em rituais religiosos. Longe por causa dos seus rituais religiosos. Até não perderem o Espírito Santo, porque, para começar, eles não sabem o que Ele é. Então, às vezes, ouvimos uma mensagem desse terror, é Deus ou revelando para alguém o que Ele é, ou trazendo, relembrando, como Ele disse, Ele vos fará lembrar. Ou relembrando o que Ele é para você. Vocês entenderam? Mas eu tenho o Espírito Santo. Mas ter o Espírito Santo, ele também te faz lembrar, relembrar de algumas coisas. Por isso que precisamos sempre, irmãos, ser sensíveis. Sempre ser sensíveis. Sempre ser sensíveis de ouvir a sua voz. Agora, o profeta estava fazendo essa colocação, e dizendo, foi espantoso. Talvez para você não é, ele disse, mas para mim foi. Até não perderem o Espírito Santo, por quê, irmãos? Porque, para começar, eles não sabem o que Ele é. Então, o que Ele é? Ele traz essa sensibilidade para nós. Ele traz essa sensibilidade para nós. Amém? Então, por isso que eu estou dizendo como pastor, que o que nós ouvimos, com certeza foi algo que Deus quis falar conosco. Amém? Quando o último for selado. Quando o último for selado. Quando o último for selado no corpo de Cristo, eles continuarão seguindo em frente. Tentando trazer convertidos a isto, porque eles não sabem o que é isto. Por causa de suas religiões formais, por isso que foi citado Isaías aqui, pelo profeta. Eu não quero uma religião formal, ritual, mas uma religião do Espírito Santo, uma cobertura, não de folhas, mas de pele, né? Porque de qualquer forma, irmãos, de qualquer forma, você tenta se cobrir. Porque essa foi a natureza caída de Adão. De qualquer forma, tentar o quê? Se cobrir. Mas da maneira dele. Pegou folhas, pegou isso, pegou aquilo, para tentar, mas o caminho de Deus era um cordeiro ensanguentado. Mas graças a Deus por sua palavra nesta manhã, por esta porção nesta manhã, e de nós não termos essa questão dessa formalidade, como eu falei, eu estava falando, essa coisa ritual, estávamos aqui descontraídos, conversando, um dando testemunho ali, não foi, irmãos? Outro ali, eu disse, é assim que nós temos que ter o culto. Não sentarmos ali, mas você dá liberdade, adora e louva, dá o seu testemunho, como nós tivemos aqui hoje de manhã. E se tem alguém que está ouvindo o culto, né? Se tem alguém aqui nesta manhã também que quer fazer esse inventário em sua vida, renovar, né? Que você então tome esta palavra em seu coração. Amém? Como diz, nós estamos há
tempo, vamos encerrar e vamos para nossos lares, né? Hoje não vai ter culto à tarde, mas terça-feira nós estamos aqui, se o Senhor nos permitir, com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. E peço que os pais apoiem, peço que os pais continuem, não percam o estímulo, não percam o ânimo, né? Enquanto nós estivermos aqui, que possamos cumprir com o mandamento do Senhor para cada um de nós. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Esta luz que nós temos recebido. Amém? Temos aqui um pedido de oração, nós vamos orar depois, né? Vanessa Cristina pede oração para o seu esposo, Paulo Justino, que está de aniversário. Vamos cantar este hino, adoração, e depois nós vamos para os nossos lares, né? Amém? Aleluia. Nós ouvimos, né? Antes de um princípio, porque nós ouvimos só havia eternidade, né? Vamos cantar? Antes de um princípio, só havia eternidade. Elohim se escondia em simplicidade. Foi então que ele falou: haja luz e houve luz. Aquele era Cristo, o Cordeiro de Deus. O Verbo se fez carne e entre nós habitou. E agora? Esse foi o jeito que Elohim se manifestou. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus se revelou por amor, morrendo no Calvário, dando sua vida por nós. Ele se derramou, Deus em Cristo, Deus em mim. Antes de um princípio, Conta, né? só havia Através do louvor você conta a história, né? Elohim se escondia em simplicidade. Foi então que ele falou: haja luz e houve Senhor. Aquele era Cristo, o Cordeiro de Deus. O Verbo se fez carne. Você tem tido essa revelação, né? Habitou. Esse foi o jeito que Elohim se manifestou. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus se revelou por amor, morrendo no Calvário, dando sua vida por nós. Ele se derramou, Deus em Cristo, Deus em mim, Deus em mim. O Cordeiro saiu do trono com as mãos ensanguentadas. Pegou o livro, abriu os 7 selos, a palavra revelada, e clamou com grande voz, como brama o leão, e chamou pelo meu nome, e
chamou pelo teu nome, e chamou pelo meu nome, a grande convocação. Pra quê? Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus se revelou por amor. Estamos aqui, morrendo no Calvário, dando sua vida por nós. Ele se derramou. E agora? Deus em Cristo, Deus em nós. Deus em Cristo, Deus em Cristo, Deus em nós. diga Deus em Cristo, Deus em Cristo, Deus em nós. amém. Por isso que o profeta disse, esse povo não é uma gentinha acovardada, não, né? Não é uma gentinha acovardada, não. E o diabo sabe disso, irmãos. E o diabo sabe disso. Que se você reconhecer quem você é, ele tem que bater em retirada. Ele sabe disso. Por isso que todo o trabalho dele, todo o tempo é fazer você não reconhecer quem você é. Todo o tempo. É fazer você, o profeta usou outra expressão, você desacreditar ou ter medo da arma que você está na mão. Imaginou? Você tem uma arma na mão, aí vem um inimigo e você não atira nele, né? Porque será que vai sair ou não? Aí você começa a tremer e tá lá, a arma está na sua mão. É só você apertar o gatilho, vai sair. Sim. E você fica ali com medo e de repente solta a arma e o inimigo vem. Não, seja esse valente, né? Como nós estamos ouvindo, né? Então, cumprimento o seu irmão enquanto vai tocando, né? Esse solo. Diga, Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um dia, né? Maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Com amor, né? Esse sorriso. Aleluia.